E para analisar os temas que marcam a atualidade, são meus convidados Pedro Rodrigues e João Queiroz. Meus senhores, boa tarde, bem-vindos a este Fecho de Contas. Pedro, começando por ti e olhando para este número redondo, em 2 dias as ações, e víamos há pouco, chegaram a perder já mais de 13%, hoje há momentos afundavam 10,5%. Em 2 dias as ações da Portugal Telecom perdem qualquer coisa como 120, pelo menos 120 milhões de euros. Onde é que já vimos este filme nos últimos tempos? Bom, o preço da PT cotada em bolsa é uma relação direta com o preço da Oi no Brasil. Portanto, neste momento a PT é um veículo financeiro que tem lá dentro uma participação na Oi, mais ainda a dívida da Rio Forte e uma opção de compra da Oi. Portanto, a Oi tem estado a ser penalizada também na bolsa em São Paulo. 6,5% hoje foi a queda mais acentuada. E ontem também caiu bastante, portanto, é o reflexo dessas quedas do outro lado do Atlântico. João, o mercado e os investidores vão estar centrados, e porque agora podemos dizer que têm vindo a lume algumas questões mais negativas ou menos positivas, se quisermos, a questão da saída de Zein Albava, a questão das incertezas ao nível da gestão de topo da Oi. Em 4 anos teve 3 presidentes, sendo que o terceiro acabou de sair, acabou de renunciar, a questão da dívida de 15 mil milhões de euros, o facto de não terem conseguido ir ao concurso do 4G no Brasil, a falta de capital para participar nesse mesmo concurso. Há aqui uma série de fatores que poderão prolongar no tempo esta pressão vendedora, não só da Oi no mercado brasileiro, mas também e das ações da Oi e das ações da Portugal na Bolsa Nacional. Bom, para já, o que está também a penalizar esta evolução é a possível descorrelação que possa haver entre a Portugal Telecom e a Oi. Como o Pedro muito bem disse, o valor das duas companhias está numa junção, por via de fusão ou outra forma orgânica, da junção destes dois efeitos e conseguir um efeito multiplicador. Quando surgiu a notícia de que a TIM poderia estar interessada na Oi e a Oi provavelmente na TIM, mas já não tanto na Portugal Telecom, por uma questão de provavelmente exercício aqui de recursos, esta correlação entre as duas, entre a Oi e a Portugal Telecom, torna-se mais perene. E esta incerteza é que provocou provavelmente esta intranquilidade no mercado. Neste momento, provavelmente, vemos mais os investidores a olhar para o valor fundamental ou o valor de equilíbrio. Pegando novamente nas sábias palavras do Pedro, aqui a opção que relativamente existe à Oi, que a Portugal Telecom carrega no seu balanço, tendo em conta que aquela carga de dívida de 7 mil milhões carrega desde pelo menos 2005 até o momento, e um nível de receitas que caiu de 6,2 mil milhões para os atuais aproximadamente 3 mil milhões, isto é, a dívida permanece imutável e as receitas caem para quase metade. Portanto, coloca um referencial e um peso muito grande relativamente àquilo que é o justo valor da empresa. Está mais próximo dos 1,30, está mais próximo de uma fusão e de uma relação entre a Oi e a Portugal Telecom. A saída de Zein Albava está aqui como havendo aqui um maior corte, ou que esta operação de fusão entre as duas operações possa ter sido adiada, e aí coloca outra vez novamente, reacende outra vez a pressão que a Portugal Telecom observava desde o início do ano. Até porque podemos dizer, Zein Albava era a cara da Portugal Telecom durante os anos em que lá esteve, a questão da inovação, os prémios que venceu enquanto gestor, melhor gestor do setor a nível europeu, pelo menos por 2 vezes, e depois também, no fundo, vai para presidente executivo da Oi, devido a essa credibilidade, a essa inovação, a essa capacidade também de fazer da Portugal Telecom, saindo da Portugal Telecom. Portanto, o facto da Portugal Telecom ter perdido aqui um embaixador, um representante junto da Oi, pressiona também agora mais a atual administração para conseguir dar uma outra vertente e tentar mostrar que tem um caminho de per si. Mas neste momento também não tem havido muita comunicação, essa percepção não existe relativamente ao mercado. Daí estamos neste nível de incerteza. Até que ponto é que poderemos navegar? Para já, estes desempenhos têm sido um bocado assustadores. Se estão mais afastados daquele cenário que sugerias há bocado, estamos a falar provavelmente em realidades um pouco diferentes. Estamos a falar também aqui embora tenha havido muito desinvestimento na parte da internacionalização, muitas operações que a Portugal Telecom tinha no exterior
foram preteridas mais a olhar para o mercado brasileiro, não havendo esse enfoque a prazo no mercado brasileiro. E é importante que se diga que uma das mais-valias, além da inovação, mas também era a presença em vários mercados que se foi perdendo ao longo dos últimos anos. Exatamente, e concentrou-se mais no Brasil. Perdendo-se essa concentração e essa perspectiva, esse maior enfoque no Brasil, não tendo já outro tipo de operações, atualmente os serviços de comunicações, fixo, móvel, quadruple play, o que se quiser chamar, perde-se um bocado. Terá que haver aqui uma outra forma de voltar a reganhar esse pendor e essa componente de internacionalização que é relevante para uma operação de telecomunicações, principalmente uma pequena economia muito aberta como a nossa. Pedro, Zena Albava renunciou ao cargo, parece-te, ainda por causa da questão da Rio Forte e dos atritos que se criou com os acionistas brasileiros, ou como tem sido também avançado nos últimos, nomeadamente no último dia e durante o dia de hoje, porque não queria vender ou recusava-se a vender ou alienar a PT Portugal, como parece estar tudo em cima da mesa. De resto, o Económico noticiou já ao início da tarde que os franceses da Altice estiveram reunidos, já fizeram uma proposta ou pediram o preço dos 100% e disseram mesmo, e aqui é uma citação dos próprios, que se for necessário estão dispostos a comprar já amanhã. Eu acho que obviamente a questão em torno do Rio Forte veio dar uma machadada um bocadinho. Era a crónica de uma morte anunciada. Era um bocadinho a confiança que existia entre os acionistas brasileiros e o Zena Albava, obviamente ficou muito chamuscada, porque não se conseguiu perceber ainda qual era o nível de conhecimento que havia por parte de Zena Albava sobre o investimento no papel comercial da Rio Forte, e como tal, essa base de confiança provavelmente ficou bastante abalada. A outra parte do negócio português, vamos lá ver uma coisa, eu acho que existe alguma confusão e eu tenho para mim a minha leitura da questão é a PT que está cotada, a Portugal Telecom que está cotada no mercado português, já não é uma empresa de telecomunicações, é uma empresa, é um veículo financeiro, é uma holding que tem como ativos lá dentro uma participação na Oi, uma opção de compra sobre essas ações, dependendo da recuperação que façam do crédito da Rio Forte. Portanto, quando houve o aumento de capital... Mas também é essa questão, Pedro, e já continuas o teu raciocínio, aquilo que se fala, podemos dizer, nos corredores, é que ninguém acredita muito que se recupere, na totalidade parece inevitável, mas que se recupere uma boa parte desta dívida. Não é essa a tua percepção? Sim, sem dúvida. Portanto, o valor neste momento existe uma relação de troca. Vamos lá ver uma coisa. Quando foi feita o aumento de capital da Oi, no abril, se não me engano, por volta dessa altura, a Portugal Telecom, que já era acionista da Oi, entregou os ativos que tinha para acompanhar esse aumento de capital e para aumentar um bocadinho a participação. Nessa altura, se não tivesse havido o caso do BES, existia uma relação de troca entre ações da PT e ações da Oi, que, tudo correndo bem, até ao final deste ano, os acionistas da PT receberiam ações da Oi em troca. Neste momento, e por causa do que sucedeu com o Grupo BES e derivado do investimento no papel comercial da Rio Forte, essa relação de troca foi alterada e neste momento o que está dentro da PT cotada é uma participação de 24% ou 25% na Oi e depois existe uma opção de compra que está dependente da recuperação da Rio Forte. Essas duas, se fosse recuperado 100% do investimento na Rio Forte, iríamos voltar à relação de troca que tínhamos em abril. Obviamente que, se não, à medida que se saiba que não é possível recuperar o investimento todo, a participação da PT cotada na Oi vai diminuindo. E, portanto, eu acho que o que julgo ser importante destacar é que os ativos, ou seja, o negócio das telecomunicações, já não é da PT que está cotada, já é da Oi. A PT que está cotada tem uma percentagem no capital da empresa que neste momento gera esses ativos. Portanto, quando e quando a Altice fizer uma proposta à Oi para a compra de um negócio português, as ações da PT cotada só vão variar conforme variar a cotação da Oi. Não tem, o valor que for pago não é diretamente relacionado com o valor que a PT cotada tem em bolsa. E, portanto, isso acho que ainda existe um bocadinho de confusão
E, portanto, a Altice não vai chegar e dizer a PT hoje está a transacionar a 1,40 e qualquer coisa. Não vai chegar a dizer, oferecemos 1,50 ou 1,70 pela PT. Não, a PT que está cotada já não interessa a Altice. O que interessa a Altice são os negócios. Assim como na altura também foram passados alguns ativos, os tais ativos fora de Portugal, que a antiga Portugal Telecom tinha, e que a Oi também está vendedora, sabe-se, do negócio africano. Portanto, eu acho que isso tem muito a ver, provavelmente, com o processo que vai haver agora de uma junção, não sei bem de que forma, entre a TIM Brasil e a Oi. Ou seja, a TIM Brasil provavelmente, estando interessada em comprar a Oi ou fazendo uma fusão com a Oi, só estará interessada nos negócios brasileiros da Oi. E daí, se calhar, o interesse que a Oi tem hoje de alienar a PT Portugal. A PT Portugal, o negócio que era da PT em África e por aí fora. João, podemos dizer que, e pegando precisamente no raciocínio do Pedro, que a PT Portugal não é ou pode não ser estratégica para a Oi ou para quem esteja interessado na Oi? Depende da forma como eles estejam a equacionar também o seu posicionamento. Provavelmente, se calhar, neste momento, a Portugal Telecom pode não lhes servir, ou tendo esta possível junção com a TIM, pode não ser tão interessante, a Portugal Telecom pode já não lhes ser tão interessante, e então, deduzido deste ruído também que houve relativamente à tesouraria da Portugal Telecom, se calhar provocou aqui também alguma desmotivação, à falta de melhor palavra. Mas a análise do Pedro está muito correta. Relativamente àquilo que são o conjunto dos negócios da Portugal Telecom, que representa também o mercado doméstico e ainda algumas operações em África, provavelmente, se calhar, pode já não ser tão interessante, tendo em atenção a junção que eles ficariam com o mercado se houvesse um casamento relativamente à TIM. Agora, a questão que se vai colocar também é como é que a Portugal Telecom, em termos de valor, pode tentar recuperar, ou se é recuperável em termos daquilo que é o seu negócio. Parte da operação que já começou a avançar, assumir como podendo ser, estornada um palavrão errado, poder ser revertida, provavelmente coloca aqui em questão aquilo que é o seu posicionamento e aquilo que é o seu todo o seu negócio em termos integrais. Portanto, provavelmente poderia haver aqui alguma dependência de terceiros para poder manter algum tipo de serviço. Há aqui um conjunto de incertezas, já foram muito bem apontadas, que provavelmente carece de alguma resolução com alguma celeridade para haver aqui um quadro de maior tranquilidade e menor ruído relativamente ao mercado. Se com Altice ou sem Altice, era importante também que a Oi definisse claramente, se calhar já definiu, eu não me apercebi, se pretende manter esta relação com Portugal Telecom ou não. O que é que parece, Pedro? Há pouco falavas na possibilidade de ser menos estratégico. Parece que é mais ou menos inevitável, ou seja, o caminho que está a ser traçado é mesmo para vender a PT Portugal. A mim dá-me ideia que sim. Eu acho que sim. E daí a preocupação que também tem surgido nos últimos dias. Estamos a falar de 12 mil colaboradores. Portanto, estamos a falar de muita gente que, no caso de venda, depois, e pegando nos exemplos que temos visto nos últimos anos e nos últimos meses, normalmente quando uma empresa é adquirida ou há uma fusão, há sempre uma reestruturação. Sim, mas aí eu vejo as coisas de uma forma um bocadinho diferente. Ou seja, eu acho que o objetivo principal de todo este casamento entre a Oi e a Portugal Telecom estava na cabeça do Zé Nobave, era criar uma grande empresa de telecomunicações dos dois lados do Atlântico. E, portanto, fazer uma internacionalização da Oi, pegando nos ativos da Portugal Telecom. Obviamente que os acionistas da Portugal Telecom ficariam minoritários, ou seja, com 38% da companhia, mas mesmo assim dava outra capacidade para, eventualmente, almejar outros voos num futuro próximo. A coisa menos má de toda esta situação, por exemplo, para quem vai comprar, é que esse processo de integração, com todas as sinergias que poderiam vir desse casamento, ainda não foi posto em prática, porque isto ainda não houve integração nenhuma, porque isto foi uma coisa que aconteceu em abril e depois logo em maio, junho houve o problema do BES e, portanto, tudo ficou em stand-by. Portanto, toda a operação de telecomunicações da Portugal Telecom continua a funcionar como funcionou até então. Agora, a parte da reestruturação... Mas a verdade é que os acionistas portugueses têm perdido bastante com todo este processo. Tem, mas vamos lá ver uma coisa. Se
se eventualmente não tivesse havido esta junção das duas companhias, como é que estaria hoje a Portugal Telecom no mercado isolada depois do caso Grupo Espírito Santo? Vamos lembrar que são 900 e poucos mil milhões de euros, a empresa valia em bolsa, na altura já cerca, se não me engano, 3 mil milhões, portanto era um terço do valor. Portanto, mesmo que não tivesse havido esta fusão, a PT iria sofrer de qualquer das maneiras, fruto da aplicação que fez em papel comercial da Rio Forte. Portanto, não estava a salvo disso. Agora, da parte da reestruturação, se efetivamente a Altice acabar por comprar a operação portuguesa, obviamente que é capaz de haver alguma reestruturação pelo simples facto que a Altice já tem negócios em Portugal. Já tem a Cabvisão e a ONI e, portanto, integrando o negócio da Portugal Telecom com os outros negócios que a Altice já tem, obviamente que irá haver uma racionalização dos... Importação de meios. Exatamente. Portanto, desse ponto de vista, se for outro acionista, outra empresa a comprar a Portugal Telecom, aí provavelmente a reestruturação não será tão grande como se for a Altice a efetivar essa compra. João, também é essa a tua opinião, é esse o teu ponto de vista a este respeito? Sim, não há muito a fugir, não é? Nem há muito a divagar relativamente àquilo que possa ser. E olhando muito para as contas, principalmente, pondo nos sapatos dos investidores que vão tentando olhar também de alguma forma para aquilo que são o potencial de resultados, como é que estes resultados poderiam subir, olhando para aquilo que são as perspectivas de evolução da economia global e com uma cota de mercado relevante em Portugal, este estoque de dívida permanece muito imutável e vai continuar sempre a fazer aqui alguma pressão em termos daquilo que é o balanço. Se for havendo aqui também num espectro com alguma não inflação na Europa e também ao longo do globo, é difícil perspectivar aumento das receitas. Portanto, haver estes choques e estas incertezas, estes avanços e recuos naquilo que possa ser, provavelmente, há uma grande probabilidade desta questão da Oi ter terminado, por isso é que provavelmente estamos a assistir esta forte pressão que iniciou, que se assiste mais esta semana. O mercado já não acredita muito neste cenário de conjugação, independentemente do que a Oi possa vir ou não a dizer ao mercado. Agora, esta junção também com esta empresa, ou com este veículo também franco-holandês, provavelmente se pode servir ou pode ser uma forma de uma alternativa, se calhar poderia ajudar aqui, se houvesse alguma libertação ou alguns ganhos de eficiência, provavelmente podia também ajudar aqui a fazer alguma capitalização em termos da receita. Mas provavelmente o mercado está a acreditar e está a pôr isso na cotação que provavelmente a Portugal Telecom que estamos a assistir, provavelmente no futuro vai ser um pouco diferente daquilo que observamos, provavelmente não tanto em termos de oferta de serviço, são todas muito parecidas, diferem provavelmente em algum pricing, mas provavelmente aquilo que são as estruturas, as dimensões, provavelmente, se calhar, o mercado vai acreditando que, em termos financeiros ou económicos, provavelmente haja aqui uma forte diferença. Muito bem. João Queiroz, Pedro Rodrigues, muito obrigado pela vossa análise neste fecho de contas.